Eu estou aqui numa sériezinha que eu estou chamando de cérebro cooperativo, cooperativa cerebral, e para falar dessa dimensão em que a gente está ligado ao cérebro do outro, a gente está ligado, né? Somos uma enorme rede, nós quem, né? Os sapiens, né? A, a espécie humana. E isso tem muitas implicações, né? As boas e as ruins. As ruins, eu estou falando agora que essa história de ser tão dependente do que o outro faz, ser tão misturado, envolvido, levado como numa enxurrada pelos atos do outro, isso é muito sofrido. Como o exemplo que eu gosto demais de dar, a ideia do voodoo, sabe? Voodoo, aquele animal, aquele bichinho, né? Aquele corpozinho que é feito de pano, geralmente. Vou pegar aqui um vuduzinho, que é meu aparelhozinho, meu bob de fazer massagem. Mas se isso aqui é um voodoo, isso quer dizer que, né, pegando uma agulha, se eu enfiar aqui no braço do voodoo, a outra pessoa vai sentir a dor no braço. Se eu cutucar na cabeça, ai, a pessoa, né? Eu fico pensando, os povos primitivos, que coisa sensacional. Eles perceberam que o nosso cérebro funciona desse jeito. Então, como assim? Aquela história que eu contei lá do Ramachandran, que o que acontece com o outro nos afeta no nosso corpo. E quanto mais a gente se identifica, a gente se sente sendo aquele objeto, mais ele ressoa diretamente no nosso corpo. Isso quer dizer que tem um domínio. Então, o voodoo, gente, é perfeito para poder ilustrar isso. Por quê? É aquela história que eu falo, se eu chego num ambiente, né, meu trabalho, e aí eu mostro, gente, olha o que eu fiz. E aí eu olho uma pessoa com a cara horrível, sabe? Aquela história de olhar de seca-pimenteira que a gente fala. Então, eu percebo que aquela pessoa está com inveja de mim. Aí chega o meu corpo, dá um sinal de perigo, a barriga fica gelada e eu dou um jeito, né, de ver se eu minimizo aquele risco. Então, dá para a gente parar e pensar um pouquinho nessa história de que viver em grupo, né? A nossa convivência, o ser humano não pode viver sozinho, mas primeiro item de se viver em grupo é não não deixar que as pessoas te sintam como inimigo. Por quê? Porque se as pessoas te sentirem como inimigo, você vai ser você vai ser eliminado do grupo, por exemplo, excluído, como se elimina um rato. E isso é muito forte no ser humano. Tudo que toca o nosso eu, que ameaça o nosso eu, a gente tem uma resposta muito violenta de defesa. E isso explica guerras, explica atos de violência assim, sociais, de homofobia, né? Todas essas certezas de que o outro é meu inimigo, de que o outro faz um mal a mim. É uma força descomunal que a gente tem para a destruição ou para a construção. Porque a união também das pessoas que acreditam numa mesma causa, sente que aquilo ali está construindo a vida dela, está protegendo ela, dá um sentido para a vida dela, ela dá a vida por aquilo, para a construção, mas também para a destruição. Nós precisamos entender muito bem como isso funciona, e Lacan nos dá pistas, pistas assim, como ninguém, eu vou dizer, é assim que eu penso, como ninguém dá para a gente lidar com isso. Agora, se, ah, então, falando dessa maneira de funcionamento, né, psíquico, mental, que nós temos de nos colarmos ao outro, de nos colarmos ao que está de fora, todos nós.
Então, desde falar de narcisismo, narcisismo é a ideia de espelho. Eu, aqui, o corpo, e a imagem que está lá, o outro ser humano, é a mesma coisa. E o próprio Lacan diz que, por excelência, o espelho para o ser humano é o semelhante, é outro ser humano. Não é aquele vidro que me reflete. E o que que quer dizer que é o olhar do outro, é o que o outro faz ou pensa, tem uma incidência direta. Eu me lembro de uma amiga minha que chegou me contando, arrasada, que tinha feito uma casa numa chácara, uma casinha muito bonitinha, muito gostosa, e que ela, convidando uma amiga das vizinhanças para ir, vem, todo mundo já viu, todo mundo já curtiu, todo mundo já tinha uma piscina, as pessoas tomavam banho, e você não vem, você é uma amiga querida, papá. Aí ela e a amiga simplesmente gelou, como a gente fala, gelou, se afastou dela. Aí um dia ela escutou pela boca de uma outra pessoa que essa amiga tinha dito dela assim: Fulana fez aquela casa só para me humilhar, porque eu nunca consegui fazer uma casa aqui na chácara, eu moro nessa casa velha. Ela fez aquela chácara só para me humilhar, aquela casa. Veja, essa mulher não está louca, não. Ela está funcionando dentro do imaginário. No imaginário, tudo que acontece no mundo tem respeito, diz respeito a mim. É por isso que é importante saber se separar. Poder dizer, por exemplo, né, ela construiu a casa porque ela quis, porque ela gosta, porque ela quer. Eu não estou dizendo que alguém não possa, na vida, construir uma casa para humilhar alguém. Claro que pode, gente. Claro que pode. Por mais que a gente ache isso absurdo, como assim? Alguém vai construir uma casa para humilhar? Mas, dependendo da história, pode chegar a esse ponto? Pode. Mas a grande questão, né? Essa minha amiga que me conta isso, ela contava isso chorando. Assim, como é que isso pode ter destruído uma coisa tão bonita? Então, na verdade, se ela soubesse o quanto esse funcionamento de eu não dar conta de me ver assim, como sendo o mundo, essa é a ideia. Tudo acontece em torno de mim, por causa de mim. Isso é um sofrimento, isso não é arrogância. Eu nem vou chamar de doença. Ela pode ter os efeitos de uma doença no sentido de provocar coisas ruins na minha vida, trazer resultados ruins. Mas é uma utilização infeliz de uma característica. Então, saibamos que nós temos essa característica. E essa característica, ela, ela também se manifesta em outro modo muito danoso. Eu chamo de conhece em psicologia esse modo ataque e fuga. O que que quer dizer? Quando a gente sente que está em perigo, a gente tem uma reação imediata, automática de atacar aquela coisa que está nos ameaçando ou fugir. Ou ataca se sentir que tiver forças, né, suficiente. É como dois animais, isso também os animais têm, porque imaginários os animais têm. Então, quando dois animais se confrontam assim na floresta, então rapidamente, é coisa de segundo, de frações de segundo. Um sabe se o outro é mais forte, ou é muito mais fraco, ou é mais ou menos igual. Então, não vou nem chamar de decisão, um automatismo de atacar se tem chance de vencer, ou de fugir se não tem chance de vencer. Muito bem. Esse mecanismo de ataque ou fuga, o que eu quero dizer é que na minha clínica, na minha profissão, eu tenho visto o quanto no século XXI as pessoas todas estão com esse mecanismo muito aceso, muito operante. Por quê? Porque ele é feito para operar quando acontece alguma coisa nova que eu não posso ainda categorizar como sendo tranquilo, como não sendo uma ameaça. E no século XXI acontece, né?
tempo todo a vida nos surpreende. Então, que nem a cena que eu imaginei. Eu chego para o chefe lá na reunião e mostro lá um projeto, uma ideia que eu tive sensacional. E aí a minha colega, o meu colega, olha para aquilo de uma maneira que eu vi que aquela pessoa ficou ameaçada. Então, olha só, aquela pessoa ficou ameaçada porque um colega apresenta uma ideia que ele não apresentou ou ela não apresentou. Então, pode pegar mal, posso começar a ser vista como uma pessoa que não tem competência. Então, esse colega que viu o colega apresentar uma boa ideia ficou no ataque ou fuga, e a pessoa que apresentou a ideia, que viu uma reação estranha, mas que comunica, porque as reações comunicam, como diz a doutora Érica Parlato, uma pessoa com a qual eu estudo muito juntas e a gente está junto em projetos, ela fala da linguagem multimodal. Então, essa pessoa, ela expressa na linguagem multimodal do corpo dela, não é em palavras, que ela está ameaçada com o seu ato de criatividade. E aí você passa a se sentir ameaçado também. Então, vocês notam que no grupo, essa ideia de ficar afagando o ego um do outro, ou de mostrar o tempo todo que a gente não é uma ameaça, isso é a primeira necessidade que um humano tem para estar num grupo. E a ideia do macho alfa, que muita gente pensa, né, que macho alfa, lá desde os chimpanzés, né, dos macacos que tem macho alfa, é, 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 seria aquele elemento do grupo poderoso. Todo mundo pensa que é o fortão, que bate em todo mundo. E, né, fazendo os estudos do chimpanzé, foi uma surpresa para mim alguns anos atrás. Não, o macho alfa é aquele que sabe negociar. É aquele que sabe ter muitos aliados. É aquele que sabe quem é o inimigo, quem não é. Na verdade, todos nós vivemos essa condição ao vivermos em grupo. E que seja grupo familiar, grupo de trabalho, grupo de amigos, grupos temporários. Então, gente, vou falar uma coisa que é parte da vida. A primeira coisa para se viver, primeira necessidade para a gente viver bem num grupo é aquele grupo confiar que você faz parte dele, que você não é uma ameaça. Ui, aí entra a questão, quando eu falei ui, que entra a questão de, nossa, eu não posso ser eu mesma, eu não posso falar tudo que eu penso, eu não posso fazer aquilo que eu queria naquele momento, porque pode, pode ser interpretado ou vai ser interpretado como algo que é fora do que o grupo topa, do que o grupo é. Nossa, gente, é isso. É isso. Isso é de uma preciosidade, vocês entenderem que a coisa funciona dessa maneira. Por isso que a gente aprendeu, né? Quando fomos viver em grandes cidades, com o advento das grandes indústrias, né? Na Europa, as pequenas aldeias, pessoas das pequenas aldeias começaram a se juntar nas cidades maiores onde tinha indústria. E aí, o que quer dizer? Que muita gente diferente passou a viver junto. Na aldeia, a pessoa sabia que ele é fulano de tal, filho do seu fulano de tal, e da dona. Quem era inimigo, quem era amigo, conhecido. Numa cidade grande, eu estou falando da nossa história. Hoje nós vivemos em grandes cidades, e isso ainda vale. Daí, né, o que veio é, como um aprendizado para boa vivência. Eu estou lembrando de Pascal Bruckner, ele fala disso, né? Ele é um sociólogo francês, um ensaísta, e ele fala maravilhosamente bem disso, de que nós aprendemos essas fórmulas sociais. Bom dia, tudo bem? Como vai você? Para poder dizer para o outro: olha, eu não sou inimigo. Então, se eu falo bom dia, eu estou te desejando algo bom, mesmo que eu seja uma desconhecida na rua.
Mesmo que eu vá comprar o pão na padaria, eu digo bom dia. Então, parem e pensem. Começa desse detalhe, eu dizendo, olha, eu sou amiga, eu não sou inimiga. Qual a grande questão? Quando eu começo a ter ideias ou querer coisas que o meu grupo desconhece, aí eu passo a ser diferente. A diferença sempre foi tida como uma ameaça, a ponto de incitar mesmo a destruição do grupo. Por quê? Porque se você traz uma diferença, você quebrou a homogeneidade do grupo, o que une o grupo. É agora, no século XXI, que a gente está podendo se unir nas nossas diferenças. Por quê? Porque a gente não precisa de uma ideia, a união não é mais vertical como uma pirâmide. Tem que ter uma ideia para unir todo mundo. Nós até temos ideias ou líderes, né, ou causas que unem, mas temporariamente a pessoa também vê outra coisa, a pessoa pertence a outros grupos. Então, esse é o grande feito da humanidade, e eu vou chamar de feito da humanidade, ter chegado a um ponto em que a gente pode se ligar, né, horizontalmente, e aí as redes de comunicação, as telinhas estão propiciando isso. Claro que precisamos aprender a usar melhor tudo isso. Tem os excessos, tem as agressões que a gente conhece, né? Isso é usada de uma maneira imaginária, todo esse poder de comunicação, mas também pode ser usado de maneira muito construtiva. Então, vamos lá. Se é, eu preciso de, num grupo, ser tida como parte dele, para não ser uma ameaça a ponto de ser destruída, tudo que ameaça o eu, ele incita a destruição daquele que está ameaçado. Então, eu quero começar a falar um pouco sobre a dopamina e os efeitos, porque aí essa reação, né, essa reação automática, ela tem muito a ver com um circuito curto. Eu vou apresentar para vocês aqui um cérebro, né? E aqui um movimento que é esse circuito aqui é o circuito do automatismo. O que que quer dizer, né? Nossa, complicou, complicou? Não, não. Vamos entender que a gente tem um funcionamento num circuito de reação, se você quiser, de reação automático, aquilo que está significado como ameaça, e o diferente é ameaçador, pã, eu já parto, ou eu ataco e destruo, eu fujo e inviabilizo a relação. E poderia ser uma relação super profícua, super frutífera para os dois lados. Ou, ou também eu posso ter ações, eu não vou chamar de reações, a mais longo, vamos ver, assim, que são ações que não são automáticas, que são mais racionais, que são mais trabalhadas antes de se agir. Muito bem. Claro que tem coisas na nossa vida que a gente não pode parar para reagir. Eu vi uma ameaça, sei lá, eu vi uma cobra, eu parar, eu sair, aí tem gente que parte para cima e faz uma reação errada, né? Mas eu estou dizendo muita coisa é preciso para a gente bem sobreviver, a gente precisa de muitas reações que são automáticas, mas também a gente precisa de muitas reações que não são automáticas, que elas são pensadas situação por situação. E aí vem aquela história, como eu contei anteriormente, daquele filme, que quando começa, todos nós pensamos assim: ai, aquele marido que trai a mulher é um sacana que não gosta dela. E depois, quando a gente vai ouvir a história toda, você vê que, muito pelo contrário, ele gosta muito dela. Gente, que mundo mais louco! Eu estou falando disso mesmo. Eu estou falando que as aparências enganam? Sim, eu estou falando. Sempre enganam? Não. Às vezes, a aparência mostra a verdade.
Pois é, então não tem regra. Não adianta falar que as aparências enganam e todas as vezes a aparência vai enganar. Não adianta achar que você está salvo se você falar assim, não, o que a pessoa mostra, quem vê, cara, não vê coração? Pois é, quem vê. Então quer dizer que o que a pessoa mostra não é o que ela sente? Mas e quando eu acredito que o que é mostrado é o que ela está sentindo? O que eu estou falando é que a vida, nós estamos convidando vocês, eu estou convidando vocês. Eu falo nós, é porque eu estou pensando nas pessoas que desenvolvem essa ideia, né, do pensamento complexo. Hoje a gente fala do pensamento complexo. O que quer dizer? Né? É sair do imaginário, que é o pensamento fixo. O pensamento fixo é: essa pessoa ou é boa ou é ruim. E se ela faz um ato que no meu dicionário está como um ato de pessoa ruim, pronto, ela é ruim. Essa pessoa é boa e ruim. Depende de muitas circunstâncias. Ah, é? Quer dizer que as pessoas, você está falando, Luciene, que as pessoas são assim, não tem caráter, não tem firmeza? Depende de circunstância para ter ou não ter ética? Estou dizendo sim que tudo depende de circunstâncias e que numa circunstância eu posso fazer aquele mesmo ato e ser a coisa mais válida, se você não quer a palavra correta, certa, verdadeira, mais válida. Em outra situação, não. E eu não estou dizendo que é porque a pessoa é safada, ela quer manipular, ela faz conforme a vontade dela. Não. Eu estou dizendo que ela dialoga com o mundo e que ela pode ter uma atitude ética fazendo algo e ter uma atitude tão ética quanto fazendo o oposto daquilo. Nossa, dá para pensar, né? Pois é, esse é o convite. Vamos pensar de uma forma complexa, vamos botar muito mais interrogações. Será que esse marido traíra não gosta dessa mulher? Vamos ver mais, vamos saber mais, né? Vamos dar mais tempo ao tempo e não agir no automatismo para quase tudo, que é o que está acontecendo muito. E aí, quando eu falo vem as tragédias, vem os desencontros, um monte. Vê os filmes de amor aí, né? Dos casais que se desencontram porque pensava, eu estava te esperando no aeroporto, e aí você não apareceu porque a moça foi atropelada, como a gente conhece, tem filmes por aí, e aí ele tem certeza de que ela não ama. Ou seja, convidar para a gente ser mais sábio, ou menos autômato, menos automático, e de uma maneira, sábio é uma palavra tão antiga, né? Mas de sabedoria, sabedoria de poder diante da realidade, como se você estivesse dirigindo um carro. Você vê a estrada, você toma decisões. Vai aumentar? Vai diminuir a velocidade? Será que isso é tão difícil assim? Penso que não. Se a gente souber desse funcionamento nosso, como eu estou tentando clarear aqui e vou continuar, se a gente souber que a gente tem esse funcionamento do ataque e fuga, que muitas vezes faz com que a gente exatamente seja levado por uma certeza, por um automático, como se fosse uma bomba que explodisse dentro da gente, e que a vida da gente está sendo muito mais controlada por isso do que por uma resposta escolhida, decidida, construída. Só da gente saber disso, muita coisa na nossa vida ruim, muito sofrimento pode ser evitado. E uma vida muito melhor pode ser vivida.